Fala galera, tudo bem com vocês? Como passaram o final de semana? Como foi o seu longão ou a sua prova? E por falar em prova, temos mais um maratonista na Carpe Diem. Nesse final de semana, o Anderson concluiu os 42 quilômetros, 195 metros da Maratona de Porto Alegre. Parabéns, Anderson, parabéns por esse grande feito. Agora você pertence a esse seleto grupo de 0,02% dos seres humanos que concluíram os 42 quilômetros de uma maratona. Parabéns, bem-vindo ao clube. E curta muito esse momento, você fez por merecer esse título, treinou muito bem, foi muito dedicado. Parabéns! E por falar em maratona, no próximo final de semana a gente tem a Maratona de Floripa, com vários atletas se preparando para essa prova, e também a meia maratona e os 10 quilômetros, uma galera muito grande da Carpe Diem está indo lá nos representar nessas provas todas. Muita gente se preparando para os 10 quilômetros, alguns para o primeiro 10 da vida, né? O primeiro 10 em prova. Outros se preparando para a primeira meia maratona e muitos se preparando para a primeira maratona. E para quem não está fazendo pela primeira vez, está buscando também ali mais uma conquista, mais um momento de grande alegria em concluir uma prova, principalmente num cenário tão bonito como lá em Florianópolis. Boa prova para todo mundo, galera. Estamos na torcida por vocês. Vocês treinaram muito, estão chegando muito bem preparados para concluir as suas distâncias com excelência. Tenho certeza que vai dar tudo certo, porque o treinamento, realmente vocês foram muito dedicados, muito disciplinados, treinaram de forma bem certinha, bem correta, estão chegando muito bem para essas provas, tá bom? Estamos na torcida, vamos finalizar o polimento essa semana para que vocês possam chegar então voando lá em Floripa, beleza? Vamos para os treinos dessa semana agora. O primeiro treino da semana é um treino de alta intensidade. Tem uns numerozinhos ali, umas zonas, quantas vezes de tantos metros, então bastante informação, parece uma fórmula matemática que eu vou destrinchar aqui para vocês, vai ficar bem facinho de entender. Então esse treino vocês primeiramente vão aquecer, façam aquecimento articular, façam aquecimentos específicos, educativos, bem caprichados, alonguem um pouco antes de começar e daí nós vamos começar com o treino propriamente dito. Ele é um treino de alta intensidade, então nós vamos fazer primeiramente 1 km em Z5A. 1 km em Z5A e vocês vão descansar por 2 minutos, beleza? A sua Z5A, então, ela é a sua velocidade de VO2 máximo, é um treino, é uma velocidade intensa, é um pace intenso. Para quem fez os testes, o teste onde nós, então, calculamos todas as zonas de treinamento, você sabe o pace da sua Z5A, porque o teste já gera uma tabela com os paces de cada zona de treinamento. Dá uma olhadinha lá para você saber exatamente qual é o pace que você vai aplicar nesses 1000 metros iniciais, tá bom? Se você não fez o teste, para você não ficar perdido, qual é a minha Z5A, você pode usar a percepção subjetiva de esforço. Então você vai iniciar os 1000 metros num trote moderado forte, uma corrida moderada forte, beleza? E depois dos 200, 300 metros você já começa a sentir a intensidade do esforço, você já começa a ficar mais ofegante. E dando uma nota de 0 a 10 para o esforço, a partir ali de 300, 400 metros, esse esforço ele já tem que estar no nível 9, tá? Uma nota de 0 a 10, 9 aproximadamente, para que no final desses 1000 metros você chegue até a intensidade 10, beleza? Numa escala de 0 a 10. Essa é a percepção subjetiva de esforço. Aplicando o talk test, que é o teste da fala, você vai perceber que sua respiração vai ficar muito ofegante, também a partir ali de 300 metros, não de forma imediata. Você inicia o segmento de 1000 metros, você não vai sentir ali nos primeiros 100 metros uma grande ofegação, mas depois de 300 metros aproximadamente você já vai sentir essa ofegação bem presente. E na Z5A, então, já se torna muito difícil traçar uma conversa. A respiração é tão ofegante, a frequência respiratória é tão alta, porque a gente passou pelo ponto de compensação respiratória, onde a respiração então fica muito ofegante, a gente não consegue conversar, a gente consegue no máximo falar palavras isoladas, tá bom, galera? Então essa é uma das formas para você conseguir a intensidade ideal nesses 1000 metros. Lembrando que um tiro de 1000 metros não é um tiro de 100 metros, é um tiro longo, então você não pode sair muito forte, tá bom? Beleza?
Terminando então esse segmento de 1000 metros, você tem 2 minutos de descanso, que você deve ficar caminhando ou mesmo trotando. Para aqueles atletas com um condicionamento físico mais desenvolvido, consegue descansar trotando, né? Se recuperar trotando. Para quem está no nível intermediário, nível básico, iniciante, pode fazer caminhando então esses 2 minutos de intervalo. Feito esses 2 minutos de intervalo, vocês vão fazer um segmento de 200 metros em Z5C. Aí a gente vai dar praticamente a nossa máxima velocidade nesses 200 metros. A gente vai correr bem forte 200 metros e fazer 100 metros caminhando ou trotando bem leve em Z1, tá bom? E repetir 200 metros por 100 metros, 200 metros em Z5A, por 100 metros, em Z5C, por 100 metros em Z1, 100 metros caminhando. Vocês vão fazer isso 3 vezes, 200 por 100, 200 por 100, 200 por 100, que vai dar 900 metros. Aqui no zerão a gente vai fazer no final então mais 100 metros para fechar a volta, para fechar os 1000, e alguns alunos, níveis intermediários, avançados, vão fazer mais uma vez essa bateria. 1000 metros em Z5A, 2 minutos de intervalo, 200 metros em Z5C, 100 metros em Z1, 3 vezes esse sistema, 200 por 100, 200 por 100, 200 por 100, fechando então 2 vezes esse combinado de 1000, um tiro de 1000 e 3 de 200. Tá? Dê uma olhadinha na sua planilha, porque alguns alunos vão fazer apenas uma vez esse sistema. 1000 metros e 3 de 200. 1000 metros em Z5A e 3 de 200 em Z5C. Maior velocidade possível. Beleza? Feito isso, nós vamos... Então, preste atenção na sua planilha se você tem que fazer uma vez ou 2 vezes esse bloco. Feito, então, nós vamos para a segunda parte do treino, que é novamente 1000 metros em Z5A, e depois, ao invés de nós fazermos tiros de 200, nós vamos fazer tiros de 400 em Z5B, tá bom? Então, os tiros de 400 não pode ser na velocidade máxima, também não pode ser na velocidade dos 1000 metros, tem que ser uma velocidade intermediária entre o tiro de 1000 e entre o tiro de 200, que é a Z5B, tá bom? Então, dosar essa intensidade para você conseguir fazer os 400 metros, mais ou menos próximos da intensidade dos de 200, tá bom? Mas um pouco mais leve para que você possa fazer uma velocidade praticamente contínua do começo até o final desse segmento de 400 metros, descansando por 100 metros em Z1, pode ser caminhando ou trotando, e repetindo os 400 metros. Então, o segundo bloco ele é composto por um tiro de 1000 metros em Z5A, 2 minutos de intervalo e 2 tiros de 400 metros, apenas 2 tiros de 400 metros em Z5B, com 100 metros de Z1, 100 metros de recuperação entre eles, caminhando, tá? Os alunos mais iniciantes vão fazer apenas uma vez esse bloco e os alunos intermediários avançados vão fazer 2 vezes esse bloco. Um tiro de 1000, 2 tiros de 400, é um bloco. E depois repete, um tiro de 1000 e 2 tiros de 400, é o segundo bloco. Dê uma olhadinha na sua planilha para você ver se você tem que fazer uma ou 2 vezes esses blocos, seja 1000 com 200 ou seja 1000 com 400. Você pode fazer uma ou 2 vezes, dependendo do seu nível de condicionamento físico e também dos seus objetivos. Esse foi o treino de alta intensidade da semana, pelo qual nós vamos começar a nossa semana de treinamentos. Depois nós teremos, como um treino importante da semana, uma rodagem de 30 a 40 minutos em Z2. Então, treino de rodagem, treino para o desenvolvimento da capacidade aeróbia, da resistência aeróbia. Então, é um treino de rodagem contínua em Z2 por no mínimo 30 minutos, no máximo 40 minutos. Para os iniciantes, você pode fazer uma velocidade muito leve, né, um trote muito leve, praticamente na velocidade do caminhar, e quando necessário pode fazer a caminhada acelerada também, dando continuidade ao trabalho aeróbio contínuo por 30 a 40 minutos. Pode utilizar a caminhada para quem é iniciante. Para quem não é iniciante, vai correr na sua Z2. Lembrando que a Z2 ela tem uma respiração confortável, o talk test ele é positivo, dá para falar tranquilamente durante a execução do teste, a execução do treino, beleza? No final de semana, muitos têm um longão para fazer, com objetivos
futuros de participação de provas. Nós temos a meia maratona do Mufato, com as suas provas de 5, 10 e 21 quilômetros no mês de julho. Estamos nos preparando para essa prova também. Os alunos do EAD têm as suas provas-alvos, né? Então os seus treinos longos também estão direcionados para essas provas-alvos. Beleza? E para a galera que vai competir em Floripa, daí vai ter descanso, então depois da rodagem não tem o longão, obviamente, porque nós teremos a prova, então, lá em Floripa, prova de 10, prova de 21, prova de 42, e nós estamos aqui torcendo muito por vocês, para que vocês tenham uma prova muito feliz, que vocês concluam essas provas com êxito e fazendo o que vocês planejaram, que vocês treinaram para fazer, tá bom? Uma excelente prova para todos, estaremos na torcida, queremos saber de cada detalhe da participação de vocês, nos mandem áudio, nos mandem mensagem contando como foi e nós vamos conversar bastante até lá para auxiliá-los na questão da estratégia e no que mais vocês precisarem com relação a equipamento, com relação a como proceder ali na véspera, no dia das provas também. Daremos dicas de alimentação e outras dicas importantes para que vocês tenham uma excelente experiência lá em Florianópolis. Tá bom, galera? Então, boa semana de treino a todos, ótimos treinos, ótimas provas, uma ótima semana para todo mundo. Tamo junto, galera!